defendido por religiosos como algo sagrado, louvado por românticos como o ápice da vida humana, o casamento tem sido apresentado por muitos como a única solução para os graves problemas de nossa sociedade. Muitos também o apresentam como a única forma de salvar o Ocidente, visto que é no casamento que uma nova família nasce. No entanto, vemos cada vez mais gente abstendo-se do matrimônio e buscando outras alternativas para suas vidas. Cada grupo diz uma coisa. De um lado, conservadores de direita dizem que apenas casando e tendo muitos filhos poderemos resgatar a moral e os bons costumes. De outro, temos pessoas querendo apenas curtir a vida e fazem isso buscando relacionamentos casuais, deixando a formação de uma família para quando estiverem um pouco mais velhos, talvez com uns 30 ou 35 anos. Há ainda aqueles que seguem seu próprio caminho e não têm tempo, disposição ou mesmo paciência para a lida com o sexo oposto. De todos esses grupos, os que mais convictamente defendem o casamento são aqueles que têm motivações religiosas, especialmente os cristãos, que veem na Bíblia Sagrada a sacralidade do relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia é repleta de alegorias. As simbologias, figuras e metáforas estão por toda a parte nas Escrituras, servindo de representação para o reino de Deus, para a multiplicidade de dons, para a igreja enquanto o corpo de Cristo, dentre muitas outras coisas. E uma das representações mais utilizadas no livro sagrado é a figura do casamento, simbolizando o estreito relacionamento entre Deus e seu povo. Essa era a alegoria preferida dos profetas, os quais falavam constantemente sobre a idolatria em Israel, chamando-a de prostituição, o mesmo termo utilizado para referir-se a uma mulher que recebe os estranhos em lugar de seu marido. Isso porque, dentro dessa analogia, Deus era o marido e seu povo era a esposa. Dessa forma, relacionar-se com outros deuses era o equivalente ao adultério espiritual, visto que o povo idólatra era como uma esposa infiel, adorando outras divindades além de seu Deus marido. Ainda dentro dessa metáfora, a aliança feita no Monte Sinai, na época de Moisés, era simbolizada pelo contrato de casamento, o qual trazia uma série de responsabilidades para ambos os noivos. Do mesmo modo, Deus jurou fidelidade e cuidado ao seu povo e se manteve dentro do pacto proposto por ele próprio, mesmo quando Israel se mostrava desleal. Alguns profetas deram muita ênfase nesse relacionamento íntimo entre o Criador e suas criaturas. Isaías, por exemplo, escreveu com todas as letras: "O teu Criador é o teu marido." Ezequiel usou o mesmo pensamento quando escreveu o capítulo 16 de seu livro, quando falou sobre a mulher ingrata que deixou de lado seu senhor para divertir-se nos braços de outros. Porém, um homem chamado Oséias foi aquele que chegou mais longe. Segundo nos conta em seu livro, o profeta hebreu casou-se com uma mulher de má índole para representar o casamento de Deus com seus fiéis. No entanto, do mesmo modo que Deus suportou as maldades e a idolatria daqueles que diziam servi-lo, Oséias teve de passar o mesmo com Gomer, sua infiel esposa. O casamento foi escolhido como uma figura perfeita para representar a fé de um homem ou de uma comunidade inteira para com seu Deus. O casamento envolve intimidade, compromisso, responsabilidade, amor, confiança e muito mais, e não há outro tipo de relação que melhor tipifique a proximidade entre o Redentor e aqueles que foram por ele resgatados. Houve um tempo em que casar-se era sinônimo de alegria, pois marcava o início de uma nova fase na vida de um homem. Trazia grande expectativa, já que o noivo aguardava ansiosamente a noite de núpcias, quando então, e só então, teria acesso ao corpo despido de sua amada.
Mesmo que os antigos não tivessem as absurdas ideias românticas sobre o matrimônio, como os jovens de nossos dias, o casamento ainda assim trazia diversas alegrias, tanto para as moças como os rapazes. Todos eles ansiavam pelos enlaces matrimoniais. Mas por um triste infortúnio, esses dias parecem ter ficado no passado, pois o que vemos hoje muito se difere daquilo que viveram nossos pais. Divórcios, traições, relacionamentos abusivos, mentiras, desconfiança, brigas, traumas, intrigas, egoísmo, disputas de poder. Nada disso parecia ter relação com o assunto no tempo de nossos avós. Porém, hoje, tais coisas são quase que sinônimos de casamento. Depois de muito tempo namorando, às vezes anos a fio, o jovem casal decide finalmente trocar as alianças. A surpresa e a ansiedade para fazer os votos perante suas famílias e amigos mais íntimos já não existe mais. Afinal, eles já moram juntos mesmo. A noite de núpcias não é mais a primeira noite do casal. Aliás, eles nem são o primeiro parceiro sexual um do outro, porque casar com o primeiro namorado ou namorada é bobagem. Tem que aproveitar a vida primeiro, aconselham os mais velhos. Parece estranho, mas antigamente casava-se para aproveitar a vida. Hoje, temos que aproveitar a vida antes de nos casarmos. Talvez seja porque, depois de casado, o homem moderno tem bem pouco o que aproveitar. Este mesmo conselho se aplica à idade em que os jovens devem ajuntar-se, pois esse tal aproveitar de que tanto se fala deve durar, se possível, até o final da juventude. O casamento no passado era um pacto, uma aliança, um contrato vitalício, e como tal, só seria desfeito após a morte de um dos cônjuges. O casamento hoje é unir-se com uma pessoa com um extenso passado sexual, gastar uma fortuna numa cerimônia que visa apenas impressionar terceiros, tudo para agradar uma narcisista que deseja a todo custo ter o seu dia de princesa. É triste, mas essa é a realidade. As festas de casamento com um lindo bolo, a lista com 200 convidados, o aluguel de um vestido caríssimo, a compra de uma aliança de ouro puro para demonstrar poder aquisitivo. Tudo isso carece totalmente de significado. Ingênuo é quem ainda acredita nessas coisas, pois a moça que exige do noivo um anel dispendioso na primeira crise na relação irá considerar divorciar-se, pois a filosofia predominante sobre relacionamentos em nossos dias é a seguinte: não deu certo? Separa. Mas o casamento não era uma aliança para a vida toda? E o juramento feito na igreja? E os papéis assinados no cartório? Adultério, poliamor, relacionamentos abertos, alienação parental, pensões abusivas, Maria da Penha, medidas protetivas, pensão socioafetiva. Se o casamento um dia foi o símbolo máximo do amor entre Deus e Israel, tema que foi retomado por Paulo em relação a Cristo e sua igreja, hoje não representa mais do que o reflexo de uma sociedade que abandonou a moral e a ética. Uma sociedade que trocou a tradição pela inovação, os valores dos antigos pelos devaneios dos jovens, as relações sólidas de décadas por relacionamentos líquidos, curtos, movediços, rasos e sem nada a acrescentar. O casamento é sagrado, ou pelo menos ele foi um dia. Como alguém que é cristão e lê a Bíblia, alguém que há quase 15 anos prega o seu conteúdo, eu gostaria muito de aconselhar aos jovens rapazes que se casassem e tivessem muitos filhos. Não obstante, diante de tudo isso que está diante dos nossos olhos, eu não me atrevo a fazê-lo. Talvez um dia tenhamos mulheres melhores disponíveis no mercado. Talvez um dia os elevados padrões de moralidade sexual tenham alguma relevância em nossa sociedade. Talvez algum dia a misandria e as leis que ela inspirou não mais ameacem destruir a vida do homem. Talvez um dia
o brasileiro se volte para o seu Criador. Mas até lá, me abstenho de opinar se você deve ou não constituir uma família. Este vídeo não tem a intenção de trazer respostas, mas de suscitar perguntas e tentar entender o que fizeram com o casamento. Venerado seja de todos o matrimônio e o leito sem mácula.